acontecer com o meu outro lado? Vai diminuir. O ar não se cria. Quando eu coloco uma placa de alta vazão em um ponto onde eu tenho mais vazão, essa vazão saiu de algum lugar. Algum ponto do seu data center foi prejudicado. Você não tem como saber qual. Só através do estudo de CFD. Então, o uso das placas de alta vazão é um pouco feito de forma indiscriminada. Não que seja ruim, são boas para algumas soluções, mas tem que ser previstas em projeto, não simplesmente sendo colocadas. Esse assunto da placa perfurada de alta vazão é polêmico, é uma briga industrial, até mesmo entre pesquisadores. O que acontece? Quando eu coloco essa placa, eu diminuo muito a resistência do ar, a resistência para o ar. Ou seja, quando o meu ar está chegando lá, quando eu tenho, por exemplo, no circuito elétrico, um ponto de menor resistência, a minha corrente tende a ir para lá. O ar é a mesma coisa. Então, naquele ponto onde eu diminuí muito a resistência, o meu ar vai para lá. As placas que estão ao lado são prejudicadas muito. Então, se você tinha aqui uma média de 200 CFMs em cada placa, em 3 placas, você tirou do meio e colocou uma de alta vazão, você aumenta a vazão do meio, mas você vê que das outras duas, às vezes, você tem um backflow de novo. Você tem uma vazão nula. Então, isso é um problema sério. Toda vazão, tem que lembrar sempre que toda vazão a mais que você conseguir nessa placa de alta vazão saiu de algum lugar. Isso vocês têm que ter em mente o tempo inteiro. Então, não coloquem essas placas de forma indiscriminada. Tentem resolver o problema do hotspot na raiz do problema do hotspot. E não simplesmente tentando cobrir esse problema, sendo que você vai ter outros problemas no seu data center. Esse gráfico aqui, eu tirei de um white paper da APC, que ilustra bem o que eu estou falando. Aqui nesse gráfico, eu tenho a variação da pressão da vazão estática, da vazão do piso, de acordo com a profundidade do pleno. Vejam que com 25, as placas de 25%, elas tendem a, quanto mais profundo o pleno, se estabilizar a vazão. Vejam que nunca chega a zero, como a gente tinha conversado mais cedo. Mas elas ficam cada vez mais uniformes e chegam a ficar constantes. Óbvio que a gente nunca vai ter um pleno de 1,83 m, mas é para mostrar esse comportamento. Já as placas de 56%, elas têm um comportamento quase que aleatório. Imagina você trabalhar num data center onde você tem variações de até 250% na vazão. Você não sabe onde você vai colocar o seu rack de alta densidade. Não dá para saber. Você vai ter que ir testando cada ponto, onde que é melhor. Isso é inviável. Então, novamente dizendo, não coloquem placas de alta vazão de forma indiscriminada. Tentem resolver o problema do hotspot na raiz do problema, que a gente vai conversar um pouquinho para frente. Uma coisa que me perguntam muito é: pô, Alexandre, você fica falando do sistema perimérico, que a gente não pode colocar alta densidade, então tá, quanto que eu posso pôr? Olha, existe uma regra que eles chamam nos Estados Unidos, em Inglaterra, de rule of thumb, que é a regra do dedão, de 5 beleza, que é uma regra empírica, é um guia. Isso não é totalmente verdade, não é 1 mais 1 igual a 2. Por quê? São inúmeras variáveis que eu tenho influenciando isso. Mas o que acontece? Diz essa regra que para cada quilowatt de carga térmica que eu tenho no rack, eu preciso de 125 CFMs de vazão de ar. De onde que eles tiraram esse valor? Esse valor tem que sair de algum lugar. Eles colocaram um ΔT médio num servidor de 14 graus, ou seja, o meu ar entrando a 20 graus na entrada do meu servidor vai sair a 34. E aí, com essa estimativa de ΔT, aquela regrinha que a gente aprende do MC ΔT, a gente descobre qual seria a vazão para conseguir esse ΔT. Esse dado é legal para as pessoas que já têm data center em operação, data centers mais simples, saberem ter um guia. Pô, será que eu posso colocar realmente aqui essa blade? Será que eu não vou ter problema colocando essa blade? Medir a vazão de ar é relativamente simples. Um anemômetro, um baromíter, você vai ver lá, poxa, eu tenho aqui 300 CFM, 550 CFM, legal. Então eu acho que eu vou ter aproximadamente 3,5, 4 kW aqui de carga. Posso colocar? Não posso colocar? É um guia bem legal para você começar. Um primeiro passo para você saber se você vai colocar ou não aquele rack. E aí, continuando nessa linha de raciocínio,
Naquele estudo que eu comentei com vocês, eles chegaram à conclusão que a média de pressão estática debaixo do pleno varia de 25 a 35 PA. Usando esse dado, e a gente colocando aqui um fator de 75%, que a gente chama de TAC, que é o Total Air Capture, que é simples de perceber. Quando a gente tem aquele rack e a placa, ela joga o ar todo para cima. Esse ar todo para cima, nem sempre consegue entrar todo no rack. Parte dele passa reto do rack, vai lá para o pleno. Então, normalmente as placas normais, simples, sem nenhum coisa especial, por exemplo, as placas da Tate, que tem um ângulo para colocar, para jogar o ar em cima do rack, normalmente 75% desse ar é possível ser capturado pelos ventiladores do servidor. Então, colocando esses 75% e colocando aquela pressão estática, a gente vê que, em média, as placas de 25% são capazes de refrigerar entre 4 e 5 kW efetivos. Então, mais um guia para vocês. Se eu tenho um servidor, ou se eu tenho um data center, um sistema perimétrico, e que eu não tenho confinamento, vou ter ali mais ou menos 4 ou 5 kW possível de tirar com uma placa perfurada. Novamente, isso é um guia. Várias coisas influenciam. O tipo de servidor que você está colocando, o tipo de equipamento que você está colocando, o tipo de equipamento que está do lado. Se é um equipamento muito potente, ele pode pegar um pouco do ar que está saindo da placa. Mas isso é um bom guia para você começar a pensar sobre a gestão do fluxo de ar. Então, como eu tinha dito para vocês, mais interessante do que colocar uma placa de alta vazão para resolver um hotspot é você saber que problemas você tem no seu data center com ar. E a gente tem alguns problemas que são clássicos, conhecidos, que é o bypass, a recirculação e a pressão negativa, ou o backflow. O que acontece? O confinamento dos corredores, que, poxa, várias empresas aqui que estão expondo, eles têm essa solução, realmente resolve grande parte desses problemas, se não todos. Mas nem sempre é possível a gente fazer isso. Ou por custo, ou pela própria infraestrutura. Não cabe, eu não consigo reformar uma data center agora para confinar os corredores. Então eu queria mostrar para vocês o motivo desses problemas e vocês vão ver que às vezes pequenas soluções, para não falar que é de graça, é muito barato, porque às vezes com um pedaço de fita ou uma madeira você consegue resolver problemas que você pagaria muito caro para resolver. Comprar um corredor confinado. Alguns lugares você não vai conseguir resolver 100%, obviamente. É uma solução muito melhor você comprar, projetar seu data center, hoje com confinamento de corredor frio, corredor quente, essas novas tecnologias. Mas dado que a maioria dos data centers já estão rodando e que normalmente a gente tem um problema de custo, a gente não consegue, não tem dinheiro livre para fazer as nossas reformas que a gente quer, eu vou mostrar para vocês esses problemas, o que causa eles e como combater. O primeiro deles que eu queria falar para vocês é a recirculação. O que é a recirculação? A recirculação é o ar que, quando sai do meu servidor quente, ele, em vez de voltar para a minha máquina de ar-condicionado, que é aquele ciclo fechado que a gente comentou no começo, ela vai entrar no servidor novamente. Aqui nessa figura a gente vê o nosso ar saindo do meu fan coil, subindo pela placa perfurada, entrando no servidor, aquecendo, e aqui parte do ar voltando para o meu ar-condicionado, parte fazendo essa recirculação, entrando aqui. Qual é o efeito prático disso? A temperatura que vai entrar nessa parte do rack é quente, bem mais quente que essa aqui. Então, normalmente eu tenho aqueles problemas que falam,